a gente é apaixonado por cinema e por música, assim, eu queria dar uma relembrada nisso, no início ali da década, né? Alguns pontos são bem marcantes nesse início da década. O Brian trouxe muito bem o Asdrubal, né? Que o Asdrubal era um grupo de teatro que as pessoas, quando assistiam, iam comemorar, iam dar os parabéns para os atores no camarim, quando encontrava na rua, e falavam: cara, adorei o teu show. Era uma peça de teatro. E ele fala: cara, Exato. adorei o teu show. Era um espetáculo quase realmente musical e tudo. E ali eu não Agora, lembro. Sal, acho que aqui em São Paulo a gente tem uma coisa que é bem importante, Sim. que é São Paulo tem um pouco essa cara da vanguarda, de alguma maneira. Espera só um segundo. Sim, sim. Até ali da Paulistana, né, em São Paulo. São Paulo acho que tem uma mescla de linguagens que vão se fortificar aqui, que são muito importantes. Então, por exemplo, é impossível pensar no São Paulo dos anos 80 sem pensar, por exemplo, nos quadrinhos do Angeli, do Glauco, da Laerte, sem pensar nos livros do Marcelo Rubens Paiva, o Feliz Ano Velho, sem pensar naquilo que eu falei, que era o vídeo independente, o Olhar Eletrônico, TVDO. Total. É impossível a gente não pensar nas performances que tinham aqui, a gente pensar, por exemplo, no Ornitorrinco, a importância que tinha esse grupo teatral. Então, a Noite de São Paulo tinha muito esse aspecto. Não é à toa que a MTV vai surgir aqui em São Paulo e não no Rio, porque tinha muito essa mescla de linguagens caracterizando fortemente São Paulo. Você teve o Júlio Barroso, que era um cara do Rio, mas que vai fazer toda a carreira dele aqui em São Paulo. Em São Paulo. Então, você vai ter os Titãs, o Traje, o Ira, enfim, você vai ter uma série de artistas Júlio Barroso da vanguarda do paulistana, Gangue 90. Arrigo, Itamar, Premê, Rumo. Enfim, você vai ter um monte de coisas muito relevantes acontecendo em São Paulo, com um cara dessa vanguarda mesmo. O cinema, né, do André Klotzel, do Ícaro Martins, do José Antônio Garcia. Guilherme de Almeida Prado. Enfim, eu acho que tem quando a galera fala que as coisas. Quando a galera fala assim, as coisas aconteciam no Rio, eu falo assim, e em São Paulo? Porque era onde estavam as gravadoras, os escritórios das gravadoras, as principais casas de show e tudo, era o eixo, Rio e São Paulo. Tanto é que algumas bandas que não eram nem de São Paulo nem do Rio, quando vinham para a região sudeste, elas optavam ou ficar ou em São Paulo ou Rio. Muitas optavam pelo Rio porque as gravadoras, principais gravadoras, os estúdios estavam no Rio, né? E aí, para a alegria da esposa do Doni, né? E para a gente fazer a média com a esposa do Doni, e em Porto Alegre, onde você tinha o Ocidente, claro. Você tinha o Eduardo Bueno fazendo as traduções dos romances beatniks. O bairro do Bonfim era um evento. Para começo de conversa na TV do Bonfim é a Meca, né, cara? O cinema, enfim, você tem um monte de coisa acontecendo em Porto Alegre. Porto Alegre passa a ser um lugar muito importante, onde você tem bandas díspares e muitas vezes conflituosas, como Nenhum de Nós, Replicantes, Engenheiros do Havaí. Enfim, você tem um monte de gente muito boa. Posso falar? Não é só na questão da música, não. Eu acho que a contracultura oitentista tá lá, o cinema tá lá. A Casa de Cinema de Porto Alegre nasce no Bonfim. O Jorge Furtado, né? Giba, é isso, exatamente. O filme Deu Pra Tia nos 70. Total, eu acho que é o Verdes Anos, eu acho que é o que inaugura a cultura oitentista em Porto Alegre. Não, e muitos deles vêm para São Paulo, né? A Luciene Adame, o Cunha Júnior, o Eduardo Bueno, enfim, todos eles, o Miranda. O Eduardo Bueno foi para o Rio, né? Ele traiu o movimento. Mas ele ficou aqui, né? Ele tem um trabalho na Brasiliense muito importante, né? Também. Sim. Os engenheiros foram para o Rio também. Mas o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, por ser a capital, mas o Rio Grande do Sul tem essa característica muito curiosa que essa cena também aconteceu lá e era muito retroalimentada ali mesmo. Ela claro, se ela quisesse estourar para o Brasil e tal, como era ali a galera, vender 100 mil cópias do álbum, né, Disco de Ouro, ela tinha que estar mais próxima lá. Tanto é que a única que fez isso de fato foi os Engenheiros e foi a única, claro, pelo talento da banda e tudo, mas foi a única que realmente teve essa projeção e chegou a fazer parte do primeiro escalão do rock nacional. Cara, mas posso falar? Não, desculpa, não, termina aí. Eu ia falar, outras tentaram, assim, que são tão boas, mas não tiveram essa projeção, como TNT, Garotos da Rua, Replicantes, De Fala, Cascaveletes. Sim.
Eu queria marcar aqui que eu não vou lembrar agora o nome do documentário que eu e a Luciana estava assistindo outro dia, mas depois eu posso passar aqui para você, Sal, e aí você disponibiliza aí para o pessoal do canal. Como é que é o nome? Então, é um documentário sobre o Bonfim, e eu digo o seguinte, cara, por muito pouco, Porto Alegre... O vento lá do Bonfim. Exatamente, o Brian já conhece, já matou a charada. Por muito pouco, essa vanguarda do Bonfim não se tornou uma espécie de mainstream e de farol para as outras bandas e para a cultura brasileira. Por quê? Porque os caras estavam num bairro cercado de caretas, defensores da ditadura militar, que começaram a fazer denúncia, olha, estão usando droga, é todo um bando de vagabundo e tal. E o Bonfim foi, pouco a pouco, sendo ocupado pela polícia militar, que foi cerceando, né, foi dispersando essa galera daquele lugar. Mas tinha pela brigada, pelos brigadianos. Daí os brigadianos foram lá, chutaram a bunda dos magrão, e para você ter uma ideia, tinha cineclube, tinha bares, tinha palco para o pessoal tocar. Aquilo era uma espécie de meca da cultura ou da contracultura oitentista, que por muito pouco, na minha opinião, vendo o documentário, né, vendo as pessoas falando, não se tornou aquilo que o pessoal falava que vai para São Paulo ou vai para o Rio. A gente teria um terceiro polo muito importante aí, que seria Porto Alegre, sem dúvida alguma. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que assim, tem uma coisa que é importante dizer também, que é Salvador, é a primeira vez que a gente vai ver, e talvez a única, em que o Caetano Veloso não reverencia os artistas baianos. Na verdade, ele vai reverenciar o Cazuza, ele vai reverenciar a Blitz, o Ebert, porque o que você tem em Salvador de grande expoente naquele momento é o Camisa de Vênus. Hoje, infelizmente, muito pouco lembrado, mas que tem uma força muito grande, que é muito ligado ao Raul Seixas, enfim, e essa figura explosiva que é o Marcelo Nova, né? E que vai, na verdade, dar as costas para esses artistas cultuados da Bahia, com toda a relevância que eles têm, mas o Marcelo Nova vai dar as costas para eles e vai dizer, não é isso que eu quero. E você tem sendo gestado em BH também, o que eu chamo depois de triunvirato mineiro, que depois vai estourar nos anos 90 na música pop brasileira, com uma força muito grande. Alguém mencionou aqui o Rock Grande do Sul. Você tem o Rock Forte ali em BH. O Marcelo Dolabella, que é uma figura bem importante também. E ali vai ser gestado o Skank, o Jota Quest, o Pato Fu, já nos anos 80. O John Ulloa, que é uma figura importante, né, do Pato Fu, já vai estar em atividade nos anos 80. O Samuel Rosa vai ter uma banda já nos anos 80, nessa coletânea Rock Forte. Enfim, já começa a ser gestado ali em BH o que vai acontecer nos anos 90. Perfeito, perfeito. Eu queria falar sobre os acontecimentos das duas metades assim da década. Eu lembro que teve um festival, não lembro se 80 ou 81, que foi muito importante, onde se apresentou a Gangue 90, o Eduardo Duzec com... O Eduardo Duzec, então, o Brian deve saber disso, não sei se o Doni também tem essa lembrança, se leu alguma coisa. O Eduardo Duzec tinha classificado uma música que ele iria apresentar, estava certo e tudo, e na hora H ele apresentou Barrados no Baile. Junto com João Penca e tudo, e a música foi um estouro depois, tocou em todas as rádios e tal.